Olá, buscadores da verdade, e bem-vindos ao Resumo Intelectual. Hoje vamos mergulhar em uma das mais famosas e influentes metáforas da história da filosofia, a Alegoria da Caverna, de Platão. Escrita há mais de 2 milênios, essa poderosa imagem, presente em sua obra A República, ainda ressoa profundamente em nossos dias, nos convidando a questionar o que tomamos por realidade. Imagine uma caverna subterrânea. Nela, desde o nascimento, seres humanos estão acorrentados de tal forma que só conseguem olhar para a parede do fundo. Atrás deles há um fogo, e entre o fogo e os prisioneiros, pessoas passam carregando estátuas e objetos de diversos tipos. A luz do fogo projeta as sombras desses objetos na parede que os prisioneiros veem. Para eles, essas sombras são a única realidade. Eles crescem, vivem e morrem acreditando que as sombras são tudo o que existe. Platão nos convida a pensar, e se um desses prisioneiros fosse libertado? Inicialmente, a luz e a visão dos objetos reais seriam dolorosas e confusas. Ele tentaria voltar para a escuridão e para as sombras que conhecia. Mas se fosse forçado a sair da caverna e ver a luz do sol, o mundo exterior em sua plenitude, a verdade seria avassaladora. Ele veria as árvores, o céu, as estrelas e compreenderia que as sombras na caverna eram meras cópias distorcidas de uma realidade muito maior. Essa é a essência da Alegoria da Caverna, uma metáfora para a jornada do conhecimento e da iluminação. As correntes representam as limitações e preconceitos que nos prendem. As sombras são as aparências e as opiniões superficiais que tomamos por verdade. E a saída da caverna é o processo de educação filosófica de questionamento e de busca pela verdadeira realidade. Nesta primeira parte, vamos explorar em profundidade os elementos dessa alegoria e o que cada um deles representa para Platão. Prepare-se para um convite à reflexão sobre a sua própria percepção da realidade. Continuando nossa jornada pela Alegoria da Caverna de Platão, já estabelecemos o cenário e o significado inicial das sombras como a nossa realidade limitada. Agora vamos aprofundar na parte mais crucial da alegoria: o processo de libertação e o doloroso caminho para a verdadeira iluminação. Platão nos propõe que, se um dos prisioneiros fosse libertado à força, sua experiência inicial seria de confusão e dor. A luz do fogo e, posteriormente, a luz do sol machucaria seus olhos acostumados à escuridão. Ele não reconheceria os objetos reais e, provavelmente, preferiria voltar para a familiaridade das sombras. Essa é a metáfora para o desconforto inicial da educação e do questionamento. O processo de sair da ignorância é, por natureza, difícil e resistido. Mas se ele persistisse e conseguisse ver o mundo exterior em sua plenitude, o sol, que para Platão representa a ideia do bem, a fonte de todo o conhecimento e de toda a realidade, as árvores, as estrelas, ele finalmente compreenderia que as sombras na caverna eram meras cópias distorcidas ilusões. Essa é a epifania filosófica, o momento em que a mente ascende ao conhecimento verdadeiro, às formas ou ideias perfeitas. No entanto, a alegoria não termina aqui. Platão sugere que, uma vez iluminado, o prisioneiro libertado sentiria o impulso de retornar à caverna para libertar seus antigos companheiros. E é aqui que reside uma das mais trágicas lições. Ao retornar, seus olhos estariam novamente desorientados pela escuridão. Ele seria ridicularizado, e seus relatos sobre um mundo exterior seriam vistos como loucura. Se tentasse libertá-los, talvez até o matassem, por tentarem tirá-los da única realidade que conhecem. Essa última parte da alegoria é um alerta poderoso sobre o preço da iluminação e a resistência à mudança. Ela nos faz refletir sobre o papel do filósofo ou do educador na sociedade. Aquele que viu a verdade e tem a responsabilidade de tentar guiar outros, mesmo correndo o risco de ser incompreendido ou rejeitado. Continuando nossa exploração da Alegoria da Caverna, já vimos o doloroso processo de libertação e o desafio do retorno à caverna. Agora, é crucial nos perguntar: qual a relevância dessa metáfora milenar para os nossos dias? Platão, com sua alegoria,
nos oferece uma poderosa ferramenta para analisar a sociedade contemporânea e o nosso próprio comportamento. As sombras de hoje podem ser muitas coisas. As notícias falsas que circulam incessantemente, as bolhas de informação nas redes sociais que nos isolam de opiniões divergentes, a publicidade que cria necessidades artificiais, ou até mesmo os preconceitos e ideologias que aceitamos sem questionamento. Estamos constantemente imersos em um fluxo de aparências que, se não forem questionadas, podem nos prender em nossa própria caverna digital ou social. A saída da caverna na era moderna é o pensamento crítico, é a capacidade de ir além do que nos é apresentado, de buscar fontes diversas, de analisar informações com rigor e de questionar nossas próprias crenças e as crenças coletivas. É um processo contínuo de desconstrução de ilusões e de construção de conhecimento autêntico. O retorno à caverna e a incompreensão que o filósofo encontra também são muito atuais. Aqueles que ousam questionar narrativas dominantes ou apresentar fatos inconvenientes, muitas vezes são vistos com desconfiança, ridicularizados ou até mesmo silenciados. A resistência à verdade, especialmente quando ela desafia o conforto das nossas convicções, é uma característica humana que Platão já diagnosticava há milênios. A alegoria da caverna não é apenas uma história, é um convite atemporal para que cada um de nós se torne um libertador. Primeiro de si mesmo e depois talvez ajudando outros a verem além das sombras. Chegamos ao ponto de encerramento da nossa exploração da alegoria da caverna de Platão. Já desvendamos o cenário, o doloroso processo de libertação e o desafio do retorno à caverna. Agora, é crucial nos perguntar: qual a relevância dessa metáfora milenar para os nossos dias? Platão, com sua alegoria, nos oferece uma poderosa ferramenta para analisar a sociedade contemporânea e o nosso próprio comportamento. As sombras de hoje podem ser muitas coisas. As notícias falsas que circulam incessantemente, as bolhas de informação nas redes sociais, que nos isolam de opiniões divergentes, a publicidade que cria necessidades artificiais, ou até mesmo os preconceitos e ideologias que aceitamos sem questionamento. Estamos constantemente imersos em um fluxo de aparências que, se não forem questionadas, podem nos prender em nossa própria caverna digital ou social. A saída da caverna na era moderna é o pensamento crítico. É a capacidade de ir além do que nos é apresentado, de buscar fontes diversas, de analisar informações com rigor e de questionar nossas próprias crenças e as crenças coletivas. É um processo contínuo de desconstrução de ilusões e de construção de conhecimento autêntico. O retorno à caverna e a incompreensão que o filósofo encontra também são muito atuais. Aqueles que ousam questionar narrativas dominantes ou apresentar fatos inconvenientes, muitas vezes são vistos com desconfiança, ridicularizados ou até mesmo silenciados. A resistência à verdade, especialmente quando ela desafia o conforto das nossas convicções, é uma característica humana que Platão já diagnosticava há milênios. A alegoria da caverna não é apenas uma história. É um convite atemporal para que cada um de nós se torne um libertador, primeiro de si mesmo e depois, talvez, ajudando outros a verem além das sombras. Ela nos lembra da importância de questionar, de buscar a verdade além das aparências e de ter a coragem de compartilhar o que se aprende. Que sombras você identificou em sua própria vida ou na sociedade depois de conhecer a alegoria da caverna? Deixe seu comentário e vamos continuar essa reflexão.